Boa tarde, pode ser? Boa tarde, Boa tarde. tudo bem? Tudo bem? Sou Benilton Alves Barbosa Uhum. e eu fico muito feliz de participar daquela igreja ali, a qual eu via, mas não enxergava, Uhum. porque eu moro aqui no Vidigal há 33, Uhum. 35 anos Uhum. e a igreja sempre esteve ali, só que eu não Verdade. enxergava. Então eu tinha minha vida de atleta, vida de treinador, Uhum. gosto de jogar meu voleibol na praia Uhum. e sou de lar evangélico, Uhum. mas Ah, é? sou Você nasceu no lar evangélico? lar evangélico. Meus pais, Beleza. né, minha mãe é evangélica, minha avó é evangélica paterna, Olha. a família da minha mãe tínhamos pastores batistas, entendeu? Nossa, Eram que evangélicos maravilha. e antes, quando eu era garoto, né, Uhum. pequeno, quer dizer, garoto que ia para a igreja sob a Uhum. regência da nossa mãe, que Uhum. é Sim. evangélica, hoje eu sinto orgulho e hoje eu sinto vergonha porque eu tinha vergonha de carregar a Bíblia na mão. Hoje eu sinto orgulho e talvez assim uma mágoa grande Uhum. de ter a vergonha quando era criança Sim. de carregar a Bíblia. Hoje eu sinto Sim. orgulho. Sim. Então talvez eu fique com um pouquinho de mágoa e talvez Deus tire essa mágoa, mas eu acho que uma lembrança que eu vou ter para nunca mais negar na minha vida que eu sou cristão. Sim. Verdade. Então, Deus me abençoou mesmo sem eu saber, Ele me abençoou muito. Uhum. E depois que eu enxerguei, né, consegui ver Uhum. a igreja batista aqui do Vidigal, foi que eu comecei a me aproximar mais de Deus. Sim. E fui caminhando, minha vida Uhum. foi espiritual, foi melhorando, mas ao ponto ainda de não enxergar, Uhum. como ainda não tenho tanto Uhum. visão como eu posso ter mais para frente, Sim. mas ao que eu era antes do que eu sou agora, graças a Deus, Deus foi muito, muito bondoso comigo. E uma vez eu tive um acidente Uhum. e eu passei, acho que um ano e meio de cama sem poder andar. Uhum. E fiquei, né, pedindo a Deus para me curar. Sim. E fiz um voto. Uhum. Falei, meu Deus, eu acho que eu devo tanto e estou pedindo tanto. Se eu ficar bom, Uhum. eu vou à igreja todo final de semana. Se eu não for de manhã, eu irei à noite. Fiquei bom Certo. e não cumpri. Uhum. Mas Deus me sustentou, sabendo, talvez, quem sabe, seja meu futuro ainda mais para frente. Sim. E hoje, depois de mais velho, que eu enxerguei, que eu vi, que Deus abriu minha visão, eu enxerguei a Igreja Batista do Vidigal, que foi uma bênção para mim. Sim. Então, me lembrando assim, quando eu Uhum. não vou de manhã, eu vou à noite Uhum. à igreja, mas não pelo voto que eu fiz, Sim. mas sim porque Deus me proporciona isso. Deus me Glória a abençoa, Deus. exato. E na minha vida de atleta, eu nunca pedi a Deus as regatas para correr, mas ultimamente comecei a ver em Deus que é tudo para a gente, Uhum. é bênção em nossas vidas, e eu devo muito a Deus, principalmente por esse ano. Sim. Esse ano foi um ano muito abençoado, que Deus, sabe, eu acho que me deu mais do que eu merecia, ou Graças a mais do que eu Deus. mereço, Glória a Deus. porque isso já vem de anos atrás. Uhum. Mas esse ano assim foi o auge que eu posso dizer assim, me gabando, que eu fui campeão brasileiro, Uhum. aliás, vamos começar de baixo para cima, eu fui Tá. campeão estadual, brasileiro, campeão sul-americano e campeão mundial. Olha que maravilha. Então, eu Que acho bênção. que é uma bênção. Isso eu acho que é muito mais do que eu mereço, ou muito mais do que eu possa acumular que Deus tenha dado para mim. Uhum. Espero que os anos vindouros seja igual ou melhor. Amém. E esse ano também foi bem abençoado porque teve regatas que
Não tínhamos nada para ganhar e ganhamos. Uhum. Duas coisas parecidas. Na regata anterior, que é a sexta, na quarta regata, quando eu estava colocando o barco na água, mas veio um tufão, mais uma marola, um vento impressionante, que metade da lagoa nós víamos escoltado com o barco do juiz, que a lagoa foi suspensa, para nós não virarmos. Nossa. Tão difícil que estava. Bom, aí nós entramos com aquele pedido de misericórdia para Deus, a benevolência, a paciência, a bondade. E fomos para a água, né? O tempo parou, ficou calmo, mas com um certo vento. E eu pedi muito a Deus. Então, quando eu estou correndo minhas regatas, eu peço a Deus. Eu peço muito, muito, muito mesmo. Se for da vontade de Deus, que Ele me forneça. E nós ganhamos a prova. Nesse caso, nós colocamos o clube novamente no campeonato. Teve a quinta regata, a mesma coisa, nós ganhamos. E nessa última regata que teve agora, que foi dia 19, no aniversário da igreja, que eu fiquei muito triste porque eu não fui na parte da manhã, mas graças a Deus eu fui à noite, como eu sempre falei. Graças a Deus, foi uma bênção à noite. Foi uma bênção. E era uma prova que eu nunca tinha ganho. Já ganhei esta prova, esse tipo de barco, em todas as outras competições. Mas no campeonato estadual eu nunca tinha ganho. Olha. Nunca, mas nunca. E a gente estava treinando de um jeito que, de repente, era um barco de 8 pessoas e alguns participantes não estavam podendo vir. Alguns lesionados. Não foi a formação como o técnico queria, como nós queríamos. E o adversário, talvez o André da Andréa saiba, que o Flamengo, né, que possivelmente poderia ser o favorito, e nós estávamos achando que era o favorito, chamou o nosso barco de submarino, dizendo que eles teriam a chance porque o nosso barco era baixo para o nosso peso. Bom, e a gente torcendo para não ter vento nem marola. Mas aí o que acontece? Deus novamente na situação. Então Deus mandou vento, mandou marola, mandou chuva, mandou raio. Glória a Deus. E a gente ficou pensando, né? Caramba. Sim. Então veio aquele vento forte, muita água, e nós fomos para o barco, nosso barco baixinho. Quando chegou na altura ali da largada, estava todo mundo, o nosso barco encheu de água, mas encheu. Faltavam acho que 15 minutos para a prova largar e já estavam todos os adversários lá, tentando alinhar, e a prova só saía. Eu digo, se eles saírem antes, erro deles. Então vamos ali no Botafogo, encostar, não vai dar tempo, eu digo, tem que dar tempo. Encostamos o barco, tiramos a água do barco, voltamos, começou a chover, e eu vi quando caiu um raio, e ventando, e muito a marola. E o adversário, eu não sei se por causa da marola, e eu não sei se eles estavam fazendo de propósito, fazendo as coisas erradas, para o nosso barco acumular de água, e eles terem mais vantagem sobre isso, que o barco deles eram mais altos. Bom, dito por um rapaz que trabalha no Vasco, um dos integrantes do Vasco falou assim, vamos demorar mais aqui, porque com o barco lá deles, né, que seria o nosso, temos mais vantagem, porque vai encher de água, o barco é baixo e tal. Aí foi que veio na minha cabeça, mestre, o mar se revolta, as ondas atendem ao teu mandar, não se dá conta que morramos. E eu comecei a pedir a Deus, a orar, pedir que não acontecesse nada com ninguém, que me desse a vitória e que remasse comigo. Conosco, né? Lindo. Então, na hora da largada, é como se tivesse sem vento pra gente, sem marola, com chuva, e o vento não atrapalhou. Sentimos o vento. Olha, saímos assim de um jeito perfeito, maravilhoso, lideramos a prova do começo ao fim. Nós ganhamos a prova. Eu falei assim, perdi a invencibilidade, né, da derrota. Porque até então não tinha ganho nenhuma prova. Eu vim cantando essa música dentro do barco.
E geralmente quando acontece um negócio comigo, eu me lembro uns hinos que me trazem na cabeça aquele momento que eu estou sentindo. Então, Deus foi maravilhoso, Deus foi muito bom. Então, é gratificante minha vida no esporte depois que eu conheci Deus. Quer dizer, eu já conhecia, Sim. mas não entendia, porque conhecer e entender, muita coisa muda nessa caminhada. E eu, principalmente na época da pandemia, que nós fizemos um grupo e cada pessoa falava alguma coisa. Então, na pandemia foi abençoado para mim, porque eu relatava falando de Deus, né, como se fosse assim, esse papo que nós estamos batendo aqui, e nós líamos a Bíblia, cantava, orávamos, e cada dia da semana uma pessoa era escalado para fazer essa situação. E para mim, espiritualmente ali, foi muito bom. Foi muito bom. Deus, na pandemia, para mim, foi maravilhoso. Sabe? Foi maravilhoso. Demorou a passar, não tinha esporte, não tinha o que fazer. Eu comecei a inventar coisas dentro de casa. Me tornei um carpinteiro. E comecei a consertar as coisas dentro de casa. Mas botava o telefone ali e passava o dia ali louvando a Deus. Porque eu gosto de louvar, apesar de não saber cantar. Eu peço tanto a Deus. Eu gosto de cantar, sabe, parece que eu saio do Mas eu já percebi, terrestre. quando o irmão está lá na igreja, louvando a Deus, é diferente. É diferente. Às vezes a gente fica ali na frente, a gente, né, percebe as pessoas, né? Sim. Eu já notei que o irmão realmente tem Eu um gosto prazer de louvar. Eu peço tanto a Deus, eu queria que você me desse um dom só para cantar na igreja. O pé da igreja para fora, que eu não saiba. Porque às vezes a gente pede uma coisa a Deus e estende aquele negócio para fora do propósito. É verdade. E eu não quero esse propósito. Eu quero me sentir bem, louvar, agradecer a Deus, para Deus ouvir os nossos louvores, principalmente o meu. Eu adoro cantar, mas não tenho esse dom. O Tiago e a Vânia conseguiram uma pessoa lá para ensinar a gente a cantar, mas devido ao tempo que ele tinha, ele não conseguiu dar continuidade. E eu me candidatei, né? Eu fui lá e tal, fazia as aulas, mas não deu sequência. E o meu trabalho ele é muito apertado. Eu saio de casa muito cedo, chego muito tarde, passo o dia no trabalho, às vezes tem cedo, às vezes não tem. Então eu trabalho com adulto e com crianças. No momento eu estou trabalhando só com os adultos, porque eu trabalhei. Minha primeira passagem foi Vasco da Gama, aliás, aqui no Rio, né? Mas Recife, Náutico de Recife, Esporte Clube Recife, depois Vasco da Gama, depois Flamengo, depois Botafogo, Vasco novamente, e agora tem esse atual clube que ele tem 7 anos de existência e somos ex-campeões, né? Teve um ano parado da pandemia e por enquanto nós não temos os garotos, mas aonde eu vou, aonde nós estamos indo, né, onde eu passo, a palavra de Deus está sempre presente. Por exemplo, no Mundial agora, estávamos tomando café no shopping, né? Chegamos cedo e tal. Chegou um casal de garotos, aí falando inglês, perguntando se poderia orar por nós. Aí eu me comuniquei com o rapaz que estava do meu lado, em português. Vocês são brasileiros? Nós também somos brasileiros, não sei o que e tal. Começamos a conversar ali, ele orou por nós. E já tínhamos corrido mais de regatas e tínhamos perdido. E eu senti que naquele dia, para o dia seguinte, que Deus, sabe assim, quando Deus manda uma bênção para você e você aproveita, nesse dia foi o dia heróico, foi o dia abençoado que Deus me deu aquela vitória no Mundial. Que maravilha. Sabe quando você sai assim com o teu corpo leve, livre e... Sabe, são coisas que inexplicáveis, né? Como diz aquele hino, né? Gemidos inexprimíveis, inexprimíveis, né? Que você não sabe o que está acontecendo, mas você sabe que tem alguma coisa boa ali. E aconteceu coisas boas. E voltando lá atrás, eu também tive uma situação no Vasco, recente, né? Quer dizer, quando eu trabalhava no Vasco,
que entrou uma vice-presidente lá, né, uma diretora, porque o vice-presidente ele não tinha tanta autoridade, apesar de ser vice-presidente acima dela, mas ela tomou uma posição e ela começou a impor as coisas dentro do clube. E ela ficou perseguindo a mim e ao nosso coordenador técnico, que hoje nós estamos juntos nesse mesmo clube. Sim. Mas o treinador que ficou lá depois. E ela queria porque queria nos mandar embora, mas não tinha motivo. Porque nós cumprimos tudo o que tinha que era pedido. Sim. Horário de chegada, horário de saída, os afazeres para fazer, tudo. E com o nosso coordenador técnico, ele estava fazendo curso internacional e quando ele ia sozinho, ela ficava ligando para ele onde é que ele estava, que ele não podia deixar o clube, e tinha os auxiliares técnicos e tinha os técnicos para tomar conta do clube. Ela, aí ele virava para ela e falava, mas o que eu estou fazendo como é que se diz? É para o bem do clube. Sim. E ela ficou perseguindo ele. Bom, do meu lado, ela me tirou da comissão técnica e falou assim, olha, você não trabalha mais na comissão técnica. Mas antes disso, chegar nessa parte aí de finalizar, foi um negócio muito engraçado. Eu fui demitido dentro do clube, sem sair do clube, e fui admitido uma semana após. Nossa. Esse vice-presidente chegou assim, olha, nós não podemos mais trabalhar com você aqui, e tal. Eu digo, não tem problema. Quando o patrão não quer, não precisa não precisa ficar aturando. Tem que chegar e dizer assim, ó, não queremos mais você, fim de papo. Tá bom, você passa lá no departamento pessoal e apresenta seus documentos, tudo bom. Aí eu virei para ele e falei assim, olha só, eu tenho uma regata para correr daqui a 2 semanas. Não vou deixar meus companheiros na roubada. Não vou largar, ficar com raiva e sair. Sim. E tem um barco que eu estou consertando, aquele barco, aí eu apontei para ele, aquele barco eu estou consertando, e no momento, o único que pode fazer aquele serviço sou eu. Sim. Se o senhor me permitir, eu termino o trabalho, corro a regata, e sem problema, eu apresento meus documentos. Sim. Aí ficou olhando para mim, tá bom, você pode ficar tranquilo, não vai ter problema nenhum. Sim. O senhor me demitiu hoje, eu apresento, eu digo, eu fui demitido no dia tal, não pude vir e tal. Ele, tá bom. Comecei a fazer o serviço no barco, com o maior carinho, do meu jeito, sem guardar revanchismo, sem nada. Mas aqui, estava pensando em Deus. Sim. Eu digo, não vou sair perdido, eu tenho Deus do meu lado. Então, eu fiz o trabalho. Antes de finalizar a semana, eu estava fazendo o barco, ele virou para mim e fez, olha só, eu consegui falar com o nosso presidente, não precisa, você não vai ser mais mandado embora. Então eu comecei a rir e falei, tá bom, muito obrigado, porque eu fui demitido na segunda-feira e fui admitido na quinta. Bom, aí ela fez de tudo para me mandar embora. Sim. Então eu trabalhei, era técnico e auxiliar técnico. Então o que acontece? Eu era técnico das categorias de base e auxiliar técnico dos profissionais. Né? Dependendo do horário, eu trabalhava com as minhas categorias de tarde, a parte da tarde. Sim. E auxiliava o nosso coordenador na parte da manhã, quando o outro treinador ia embora. E ela fez de tudo. Então me tirou da minha função, me colocou para trabalhar na carpintaria. Nada contra quem trabalha na carpintaria, mas aí eu saí de uma função para outra. Isso chama-se deslocamento de função, se caso eu colocasse na justiça. Então eu comecei a fazer essas cadeiras aqui que nós estamos sentados. Ela pegou aquele tubo de cola, pegou o pano, fez, você sabe forrar essas cadeiras assim, assim? Eu disse, sei, forro. Forrei a cadeira. Você sabe consertar a cama, forrar a cama? Eu digo, forro. Forrei.
Mas eu lendo a Bíblia, comecei a ler a Bíblia, eu fui em Romanos, capítulo 5. Sim. Eu não tenho na memória, vou pegar o telefone aqui para ler. Tá, pode ficar à vontade. Então, foi me tirando da função e pedindo para fazer as coisas, eu fui fazendo, entendeu? Eu fui fazendo sem questionar. Já está aqui, Romanos 5. Aí eu comecei a ler e isso foi, sabe, foi meu alívio que Deus me deu. Diz assim, ó, tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos a entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Então isso aqui para mim, discípulo lindo. Isso para mim foi um fortalecimento em Deus tão grande que eu digo assim, Deus me deu e não vai me tirar o que Ele deu, porque quando você não está naquela proporção de Deus, Deus dá, mas tira, como já me tirou. Muitas provas que eu corri, que Ele me deu uma prova, mas tirou, porque eu confiei no homem, confiei em mim, eu não confiei, não entreguei a Deus. E fui fazendo, desamassei tampa de panela, pintei, vernizei pallet, fiz que você nada com a minha função. Quando chegou um determinado tempo, ela chegou para mim e ela acabou, né? Com as categorias que nós tínhamos lá. Por isso que esse clube foi formado. E nós não podíamos fazer nada lá dentro. Eu tinha que treinar por fora. Passei 3 anos sem poder treinar a minha categoria, que era remar. As pessoas foram lá pedindo para eu treinar, ela falou que não podia. Então, pedi muito a Deus, orei, e Deus me deu a sabedoria. Né? Foi o que nós lemos aqui agora. Então, eu consegui sobreviver com isso. Deus me ajudou. Eu sobrevivi, não, Deus me carregou. Sabe aquelas pegadas na areia? Que no final ele fez assim, na parte mais difícil eu só vi uma pegada, onde me deixaste. Aí Deus falou assim, na parte mais difícil eu te carreguei nos braços. Então na minha parte mais difícil, Deus me carregou. Então para mim foi uma experiência maravilhosa. Voltando à minha regata que eu fui correr agora, essa última, né? Eu falei que perdi. Você sabe a parte que eu li em Reis, quando o moço do Eliseu chega para ele, meu senhor, se eu já vi o que está acampado lá fora, o exército que está lá fora, eu abri a Bíblia e li, quando eu acordei. Fez assim, não temas, porque não temas, porque tem mais o que estar conosco do que com eles. Ele pediu para Deus abrir os olhos do moço. Então, aquele monte lá era 1 milhão para um soldado do exército de Deus. Então foi o que eu li naquela hora. Então eu me lembrei desse verso. Se Deus está conosco, quem será contra nós, não é isso? Então eu na minha brincadeira, assim, eu falo assim, eu fui covarde com o adversário. Porque Deus me deu assim muita força, muito mais gente para remar, então eu tive assim o triplo, quadruplo de quantidade dentro do meu barco contra um adversário que só tinha 8. Aí eu fiquei rindo pensando nisso, né? Eu digo, sabe, essas coisas assim, espiritualmente para mim foi muito bom em termos
na parte evangélica. O esporte foi amadurecendo minha vida quando eu comecei a depender de Deus. E todos nós dependemos de Deus. Então a minha vida antes, sem Deus, era uma vida boa, era, mas Deus me protegia antes mesmo sem eu saber. Me ajudava antes sem eu saber. Mas não tanto agora o quanto eu fui abençoado. Mas muito, muito, muito mesmo. Foi um ano maravilhoso. Você está vivendo o melhor de Deus na sua vida. Exatamente. E quando eu comecei a entender mais de Deus, tem assim, né? Não tem um louvor que diz, eu quero entender mais de Deus? Então, a cada dia eu quero entender mais e mais, porque Deus não é mistério, mas ao mesmo tempo, se você não entende, você não sabe. Como a gente lê na Bíblia lá, como é que eu vou entender de Deus se ninguém me explica? Exatamente. Ouviram falar, mas como é que eu vou entender se ninguém me explica, né? Então, qual é o melhor lugar que você tem ir? Para o templo de Deus, adorar. E o dia a dia vai te mostrando, você vai vendo as pessoas louvando, você vai ver o modo das pessoas como se comporta perante Deus e vai ouvindo o que o pastor, o que os diáconos te apresentam, o que os irmãos dentro da igreja te apresentam. Então, a igreja do Batista do Vidigal, ela foi uma bênção na minha vida. Ela foi muito, entendeu? E os irmãos que ali estão, eles sempre me receberam muito bem, sabe? Jogaram assim na minha mão assim, diz assim, você já é de casa, pode vir. Me deram liberdade, me deram carinho, me deram amor. Sim. E fizeram assim, tipo assim, o que é que você precisa? Então eu sou muito grato à igreja do Vidigal. Amém. Por todas as coisas que me proporcionou, me fazendo me aproximar de Deus. Sim. Porque eu conhecia não, eu sabia de Deus, mas não conhecia e nem entendia. Nas minhas dificuldades foi que eu comecei a conhecer Deus. Eu comecei a entender. Quando eu fui para a igreja, então, eu ainda estou meio assim, né? Porque ainda estou meio assim, tá abrindo. Eu só quero tirar a lateral e ir em frente. Não sou batizado, mas sou consagrado. Eu não sei qual a diferença de um consagrado para um batizado. O batizado é porque você tem amplo conhecimento, mas a consagração é como se você fosse ofertado a Deus e ao mesmo tempo é como se você, como eu estava antes, né? Não participava, não ia e tinha vergonha de ir para a igreja. Não é? Isso é uma mágoa que eu guardo dentro de mim. E eu fico muito triste, né, da minha vida de garoto. Mas isso mostra que o irmão, ele se arrependeu. Sim, não é? Sim, porque total. A tristeza, né? O arrependimento gera tristeza. Exatamente. Então, quando eu estou na praia, aí eu estava ensaiando no coral quando o Tiago e a Vânia, né? Então, quando eu falava na praia que eu não vinha domingo de manhã, eu tava, não, eu tenho que ir, tu vai para onde? Não, eu vou ensaiar para cantar no coral. Ficava rindo, eu quero ver, não sei o que e tal. Eu digo, também tem que agradecer a Deus. Eu digo, como é que eu posso ter vocês aqui se eu não pedir a Deus por vocês e agradecer os amigos que eu tenho? Sim. Porque eu tive muitos amigos que me ajudaram. Muitos amigos que me ajudaram. Mas tudo proporcionado por Deus. Amém. Então eu tenho que agradecer a Deus por eles. E agradecer, não por ser meus amigos, mas eu agradeço pela vida de cada pessoa que eu possa ver que esteja bem ou que esteja precisando. Porque eu acho que isso é um dever cristão. Sim. Entendeu? Sim. Isso é um dever cristão. Então a minha vida assim no esporte, Deus, sempre trabalhou com esporte? Sempre no esporte. Sempre no esporte. E eu vendo agora o que Deus foi bondoso comigo, eu sei que Deus sempre me preparou lá para eu estar passando, primeiro na pandemia, porque eu tive a oportunidade de falar de Deus. Sim. E segundo agora, aqui. Sim. E muitas vezes, quando o pastor chega, que eu digo, pastor,
Foi uma prova dura. Deus me beneficiou. Então, tá, então vem aqui e fala aqui na frente. Essa última agora, do qual eu falei para você, eu não falei com o pastor ainda. Né? O irmão ainda não deu testemunho. Mas olha, essa regata... É bonito o irmão dando testemunho. Sabe? Você fala daquela experiência que você tem com Deus. Sabe? É muito bonito. É porque... Eu não sei, no treino, eu termino um treino de um jeito que eu não, sabe, eu fico pensando, quando eu chego no clube, que eu me sento, que eu bar do barco que eu lavo, eu me sento aqui assim, daqui a pouco eu estou assim, ó, com aquele corpo mole, todo mais cansado, cansado. Nossos aprontos são 1000 metros, parece que a gente está rimando 1000 metros, parece que não acaba, não acaba nunca, cansaço, demora a passar, nós erramos. Sim. Quando chega na regata, que eu começo a pedir a Deus, eu começo a invocar o nome de Deus, ela chega à metade de um jeito que parece que a gente nem saiu do lugar. Sim. Passa tão rápido, de um jeito assim que dentro do barco nós temos um relógio que ele marca a distância e o tempo que nós estamos fazendo. Então nessa última prova agora, do jeito que estava, eu pedi, sabe, de coração, de alma, de espírito, eu senti que Deus estava presente. Então, quando eu comecei a remar, eu não olhei para o relógio. E nós temos uma combinação de determinada metade da prova falar. Então, a gente saiu tão bem de um jeito, mas tão especificamente, maravilhosamente bem, mas passou tão rápido que quando eu olhei para o relógio, assim, para ver a distância que nós estávamos, eu já tínhamos passado quase 100 metros do combinado. Nossa. Sabe, mas foi tão rápido que nós não sentimos o cansaço. Quer dizer, aquele cansaço do treino, aquele cansaço de quando acaba no treino, a gente tá que não aguenta, que para e bota a cabeça para baixo. Não, ali foi... não sei como explicar, mas foi tão próspero, tão abençoado que, sabe, passou de um jeito... Ganhamos a prova, chegamos cansados. Então, minha primeira coisa, falar o mais alto que eu posso para agradecer a Deus. Amém. Eu quero que todo mundo ouça que a vitória não é minha. Amém, irmão. Amém. Que a vitória é de Deus. Amém, glória a Deus. Eu fico emocionado, porque tudo eu devo a Deus. E é lindo isso, porque do Senhor é todas as coisas. E é lindo a gente ter esse sentimento, e só sente quem tem Jesus. É isso que eu quero mostrar nesse canal. Sabe? É esse sentimento, é esse amor que nós temos, que só o Senhor gera no nosso coração. É gerado pelo Senhor. E só Ele pode gerar esse sentimento no nosso coração. Exato. Então, quero que todo mundo ouça. Todos. Os evangélicos, né, os cristãos, bandistas, católicos, qualquer etnia, qualquer raça. Deus é um só. Amém. Glória a Deus. E Ele pode, e quando Ele quer, não existe porta fechada. É verdade. Então, toda a vitória que eu tenho, para a honra e glória de Deus. Amém. Glória a Deus. Eu quero que todos ouçam que a vitória não é minha, é de Deus. Amém. Glória a Deus. Então, eu abri meu coração perante Deus e Deus me abençoou. Amém. Amém, né? Amém, amém. Vamos terminar por aqui, vamos. Então, né? Amém. Eu Glória acho. a Deus. Então vamos... O irmão quer deixar uma última palavra, um versículo? Quero sim. Para todos, né? Para todos nós. Para a nossa igreja, que ela seja fiel, firme e graciosa como ela é. E que sejamos
abençoado, que sejamos mais assim, não sei como dizer, mas termos mais fé no que Deus tem proposto para nós. Sim. Porque nada é fácil. Um dia chegar na nossa igreja e não ter lugar para eu me sentar. Amém. Glória a Deus. Então isso vai ser o motivo de muita alegria e de muita fé. Então, irmão, vamos caminhar firmes, porque a batalha, ela é dura. Amém. A guerra nós vencemos, mas a Amém. batalha nós vamos conquistando para finalizar com uma guerra com a bênção de Deus. Amém. Glória Graça a Deus. e paz a todos. Amém.